Muito bem, mais um exemplo de probleminha com regra de 3. Primeira parte do trabalho é fazer uma leitura completa do problema para a gente se ambientar na história. Uma tábua de 1,5 m de comprimento foi colocada verticalmente em relação ao chão e projetou uma sombra de 53 centímetros. Qual seria a sombra projetada no mesmo instante por um poste de 10,5 metros de altura? Então, o que a historinha está contando? Você pegou um pedaço de madeira, uma tábua de 1,5 m, colocou a tábua em pé, era um belo dia de sol. A sombra que essa tábua de 1,5 m fez lá no chão, 53 centímetros. Beleza. Nesse mesmo instante, você olhou para um poste que tem 10,5 metros de altura e perguntou: qual é o tamanho da sombra desse poste? Vamos fazer a primeira montagem. Tábua e poste. A tábua que tinha 1,5 metro de comprimento fez uma sombra de 53 centímetros. O poste tem um comprimento de 10,5 metros, vai fazer uma sombra de X centímetros. Beleza? Entendeu o esquema aí? Muito bem. Antes da gente continuar a resolver o problema, porque esta parte é uma leitura do texto e a montagem de uma grade, de um algoritmo, ou como a gente ouvia mais tarde, arme e efetue. Por enquanto eu só estou armando a resolução. Coloquei do lado esquerdo as partes do problema, que é tábua de 1,5 m, poste de 10,5 metros. Do lado direito, coloquei sombra, 53 centímetros, e agora X centímetros. Muito bem. Duas grandezas que participam. O comprimento da tábua e o comprimento do poste, e a outra é o comprimento da sombra e o comprimento da sombra da tábua e o comprimento da sombra do poste. Muito bem. Antes de continuar, uma pergunta de $1 milhão aí. Esse aí é um problema de regra de 3 direto ou inverso? Como é que eu identifico isso? Você vai ter que olhar para as duas partes que estão aí, que é altura e sombra, altura da tábua, altura do poste, sombra da tábua, sombra do poste. Se essas duas grandezas elas são diretas ou inversa, criando um questionamento. Se eu aumento o tamanho da tábua, o que acontece com o tamanho da sombra? Se eu aumento a tábua, aumenta a sombra. Se eu aumento o poste, aumenta a sombra. E se eu diminuo o poste? Diminui a sombra. E se eu diminuo a tábua? Diminui a sombra. Então é direto. Ou seja, as duas grandezas crescem ou diminuem proporcionalmente. Olha lá, eu coloquei a primeira flechinha apontando para cima, porque eu tinha ali 1,5 m da tábua, aumentou, por isso a flechinha apontando para cima, para 10,5 metros. Se aumentou o tamanho da altura, era uma tábua, passou para o poste, o que vai acontecer com o comprimento da sombra? Vai aumentar também. Da mesma maneira, se você pensar, se eu diminuo o tamanho da tábua, aí a flechinha seria para baixo, vai diminuir o tamanho da sombra. É direto de qualquer forma, tá? Aumentou a altura da tábua, passou para o poste, aumentou o comprimento da sombra. É direto. Não preciso inverter. Já posso fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Lembra do exercício anterior? Antes, aquele do livro com página, lá tu tinha que inverter uma das grandezas, porque elas não eram diretas como esse exercício aqui. Esse aqui, como é direto, multiplicação dos meios pelos extremos. 15 vezes x igual a 10,5 vezes 53. 15 vezes x dá 15x. 10,5 vezes 53. Vou pegar minha calculadora aqui para ver se eu não arredondei algo, né? 10,5 vezes 53 dá 556,5. Esse 1,5 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo. 556,5
dividido por 1,5, estou pegando a minha máquina aqui, olha lá, ó, deu 371 centímetros. Então, o poste, que tem 10 metros e meio, faz uma sombra de 371 centímetros. A tábua, que tem 1,5 metro, faz uma sombra de 53 centímetros. Diminui o tamanho da tábua, diminui o tamanho da sombra. Aumenta o tamanho com o poste, aumenta o tamanho da sombra. Diretamente proporcionais. Tranquilo?